Continuamos ver Paulo trabalhando para o Senhor, saindo de Atenas, indo agora para Corinto. É uma cidade impressionante. Lendo só a palavra, a gente não tem noção de que cidade é essa que ele está adentrando. Mas conhecendo um pouquinho de história, de como era aquela cidade, aquela cidade era uma cidade pagã, completamente idólatra, tinha vários templos de adoração. Era uma cidade completamente promíscua. Então, se uma pessoa quisesse falar mal de outra, falar mal do comportamento de outra pessoa, dizer, essa pessoa é uma coríntia, ela é corintianizada. Significava que naquela cidade o comportamento era tão mau, era tão promíscuo, que quando você identificava uma pessoa que também agia dessas práticas, dizer, aquela pessoa é corintiana. Na cidade de Corinto havia muitas prostitutas, havia um templo em honra à deusa Afrodite, lá prostitutas cultuais. Era uma cidade portuária, então os comerciantes chegavam ali com seus barcos para fazer negócios e normalmente iam neste templo de Afrodite e faziam toda espécie de promiscuidade ali, coisas horríveis, né? Utilizando aquelas sacerdotisas, aquelas prostitutas cultuais a seu bel prazer, né? Era uma coisa. Paulo, nós lemos hoje no início da reunião na ceia do Senhor, podemos ler novamente em 1 Coríntios 6, versículo 9, Paulo faz uma lista daqueles que não herdarão o reino de Deus, e ele começa a sua lista dizendo: os injustos não herdarão o reino de Deus, os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, nenhum destes herdará o reino. Aí ele diz para os coríntios: tais fostes alguns de vós. É nesta cidade que Paulo chega, e foi este o público que ouviu a sua pregação. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso. Paulo chegou nesta cidade, ele tinha acabado de sair de Atenas. Lá ele pregou sobre o Deus desconhecido e ele foi tido lá em Atenas como um tagarela. Muitos zombaram de Paulo. Alguns creram, mas a maioria zombou de Paulo lá em Atenas. Atenas não era uma cidade tão promíscua como Corinto. Era uma cidade até erudita, de pessoas cheias de conhecimento. Corinto também era, Grécia ali, mas Atenas ainda. Então, quando Paulo chega a Corinto e ele vê a cidade, a gente pode pensar, será que vai dar alguma coisa aqui? Olha a promiscuidade dessa cidade. Mas a graça de Deus, o Senhor, Ele tem prazer em fazer isso, de tirar dos piores e demonstrar maior graça entre os piores. E até quando a gente vai pregar o Evangelho, é interessante isso. Muitas vezes nós pregamos o Evangelho para as pessoas que têm alguns valores morais. E essas pessoas são difíceis de crer, porque elas pensam que são boas. Elas têm dificuldade em reconhecer que precisam de um Salvador, porque você vai falar com elas, elas dizem, não, mas eu sou uma boa pessoa. Mas quando o Evangelho chega aos adúlteros, aos avarentos, aos maldizentes, aqueles promíscuos, a prostitutas, como foram alguns dos coríntios, a graça arrebenta o coração dessas pessoas. Quando Paulo chegou em Corinto, ele não tinha condições de se manter naquele lugar. Hoje em dia os missionários, aqueles que trabalham, eles recebem salários para ir em missões, né? E eles vão praticamente com o seu sustento garantido, eles têm o salário deles. Mas Paulo, ele chega lá em Corinto e ele precisa trabalhar. Ele encontrou ali Priscila e Áquila, que faziam tendas, e Paulo fazia tendas durante a semana para ganhar algum dinheiro para o seu sustento. E nos sábados
ele ia na sinagoga pregar. E aqui nós aprendemos muita coisa com Paulo. Eu acho que todo cristão deve ser um fazedor de tendas. Não ficar fazendo tenda, mas utilizar o nosso trabalho apenas para o nosso sustento e o restante dos nossos dias e das nossas forças utilizar para servir. Imagina Paulo falando, não, sábado não dá para ir lá pregar, não, porque eu estou fazendo tenda e o cliente pediu e eu preciso terminar. Ele não buscava mais lucros, ele buscava apenas a sua sobrevivência. E ele disse para Timóteo, tendo com o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Porque a piedade com contentamento é grande fonte de luz. Nós temos que tomar cuidado com as nossas vidas, porque eu não sei quanto tempo vai demorar para o Senhor voltar, ou quanto tempo a gente ainda vai viver. Eu penso que eu vou viver, se o Senhor não voltar e eu não morrer antes, mais uns 40, 50 anos, sei lá. E aí eu não quero olhar para trás e dizer, pô, trabalhei pra caramba, construí um patrimônio aqui, outro ali. Não, eu quero fazer apenas tendas. E usar o tempo para servir. Quando no versículo 5 diz que Silas e Timóteo desceram da Macedônia, aqui em Atos não diz, mas em outra carta é dito que eles vieram com uma oferta para Paulo. Eles trouxeram um sustento para Paulo. Então, imediatamente, quando ele tem esses irmãos trazendo esse sustento, Paulo se entregou totalmente à palavra, no versículo 5, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Então, quando ele tinha algum sustento, falou, bom, agora eu não preciso mais nem sequer fazer tempo. Agora eu posso me dedicar exclusivamente e totalmente à palavra de Deus. Isso, na verdade, irmãos, é um sonho de muitos de nós, que possamos nos dedicar exclusivamente ao Senhor. Mas nós temos que aprender uma coisa aqui. Às vezes a gente pensa assim, se eu tiver mais tempo, eu vou servir ao Senhor. Se eu estiver com uma vida financeira mais estabilizada, então eu vou ter mais tempo para os irmãos, eu vou ter mais tempo para o meu ministério, eu vou ter mais tempo para estudar a palavra. Mas a verdade é que se você não utiliza o pouco tempo que tem para servir ao Senhor, você não utilizará muito tempo quando tiver. Porque Paulo utilizava o pouco tempo que ele tinha aos sábados para pregar. Enquanto isso, ele fazia tendas nos outros. Como ele utilizava o pouquinho tempo que ele tinha para servir ao Senhor, quando ele teve muito tempo, aí sim, ele serviu de todo o coração. Não espere ter muito tempo para começar a servir, porque na verdade isso é uma desculpa. E quando você tiver mais tempo, você utilizará mais esse tempo para os seus prazeres. Você utilizará mais esse tempo para os seus passatempos, e não para servir ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a enxergar. Veja que, mais uma vez, a cena se repete. Durante todas as cidades que Paulo vai, o caminho tem sido o mesmo. Ele chega, prega numa sinagoga. Normalmente se levanta oposição contra ele. Toda cidade é assim. E aqui diz, no versículo 6, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora... Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era vizinha à sinagoga, parede a parede da sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam, e apesar de oposição se levantar, a graça do Senhor simplesmente salvou o principal da sinagoga. Simplesmente isso. A graça do Senhor tocou naquele homem. E o versículo 8 dá uma sequência de como deve ser a conversão de homens. Ouvir, crer e ser batizado. O versículo 8 diz, ouvindo, criam e eram batizados. Nós devemos levar o Evangelho até os ouvidos das pessoas. Se a graça de Deus e o Espírito Santo tocar, eles crerão. E nós devemos batizar essas pessoas. Quem dera, irmão, a gente tem o privilégio de ver mais destas coisas. Mas nós não veremos mais destas coisas se nós não abrirmos os nossos lábios para pregar para as pessoas. Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? No versículo 9 é dito, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Por que Paulo poderia temer, irmão?
Todo lugar que ele vai tem oposição. Todo lugar que ele vai querem tirar a vida dele. Todo lugar que ele vai, ele já teve que sair de um cesto escondido de noite. Todo lugar ele tem que sair fugido. Ele já foi apedrejado até quase morrer. E ele acabou de sair de uma cidade em que, você é mó tagarela, você só fala um monte de coisa que não tem sentido. Aí ele chega em Corinto, vai pregar, já tem oposição. Aí o Senhor aparece para ele e diz: não, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia. E nós precisamos ouvir do Senhor, não temos. Nós não precisamos temer abrir a boca e testemunhar de nosso Senhor. Mesmo que as outras pessoas não liguem para nós. Porque elas não estão não ligando para nós. Elas estão desprezando a única coisa que pode salvá-las. A mensagem: fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. Irmão, é tudo que um homem precisa. Ele pode estar contra uma multidão, mas se ele tem o Senhor ao seu lado, ele é maioria. Se ele tem o Senhor ao seu lado, ele é maioria. E no mundo que nós vivemos, irmãos, os ensinos e a palavra do Senhor nunca serão bem aceitos. Em qualquer lugar que nós estejamos, se nós nos posicionarmos ao lado da verdade, ao lado de Cristo, nós seremos taxados de loucos, de retrógrados e de qualquer outra coisa. E nós podemos nos sentir minoria, mas com o Senhor ao nosso lado, Ele diz: ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Um dos versículos mais lindos. Pois tenho muito povo nesta cidade. Paulo ainda não tinha evangelizado esta cidade toda, mas o Senhor disse: eu tenho povo aqui. Eu tenho pessoas que eu elegi antes da fundação do mundo aqui. Eu tenho pessoas aqui que meu Espírito, quando você pregar o Evangelho, vai abrir e eles vão crer. Eu só preciso que você abra a sua boca e não te cales. Prega, porque eu tenho aqui muito povo. Paulo andava pela cidade falando: será que é esse? Será que é aquele? Não, Paulo não sabia quem era. Essa é a soberania do Senhor, a eleição do Senhor é a soberania dele. Ele sabe quem são os eleitos. Cabe a nós apenas abrir a nossa... Se as pessoas com quem nós falamos pertencem ao Senhor, o Senhor abrirá seus corações. O Senhor iluminará o seu entendimento e elas virão a Cristo. E não haverá quem possa impedir. E nesta cidade, Paulo permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando a eles a palavra de Deus. Um dos lugares em que Paulo mais passou o tempo, ensinando. Qual foi a pregação de Paulo quando ele foi aos Coríntios? Em 1 Coríntios capítulo 2, ele disse assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Irmão, nós temos uma mensagem, uma única mensagem a este mundo: Jesus Cristo e este crucificado. Se o mundo não crer, se as pessoas que nós conhecemos, os nossos parentes, não ouvirem dos nossos lábios sobre a cruz, nós não pregamos o Evangelho para eles. É sobre a cruz que nós pregamos. Nós não pregamos para eles virem ao local que nós reunimos, ou reúna assim, faça assado, faça aquilo, nós só pregamos isso. Cristo crucificado. Do versículo 12 ao versículo 17, nós vemos Paulo perante Galho, um homem importante no governo, procônsul da Acaia. Os judeus levaram ele lá. Olha, esse homem aqui, ele está com doutrinas estranhas, ele persuade os homens a adorarem a Deus fora do que a lei diz que deve ser. Aí eles chegam para este homem Galho e dizem isso. Galho não é um judeu. Galho não é um judeu. Galho não entende nada da lei. Ele não entende nada disso. Aí os judeus chegam lá e falam: esse aqui está transgredindo a nossa lei. Aí Galho fala: o que eu tenho? Se é uma questão da lei de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. O texto diz, no último versículo, no versículo 17, que ele não se incomodava com estas coisas. Mas a verdade, irmãos, é que outros governadores e pessoas importantes tiveram a oportunidade de ouvir Paulo pregar para eles. Paulo pregou para o rei Agripa. Mas aqui Galho falou: isso aí não me interessa.
Galho perdeu a maior oportunidade da sua vida. Galho perdeu a maior oportunidade da sua vida de ouvir Paulo pregar o Evangelho a ele. E se ele se incomodasse com essas coisas, mas como assim? Ele fala sobre adorar a Deus, eu quero saber como é isso. Ele não teve a mínima curiosidade. Ele não quis saber o que era isso. Infelizmente, irmãos, nós encontraremos e encontramos assim pessoas o tempo todo. Pessoas que não têm a mínima curiosidade. Que nós podemos chegar até elas e elas, não me incomoda, não me importo com isso. Essa é a realidade, irmãos. Mas essas pessoas estão perdendo a única ouvir a palavra de Deus. Irmãos, eu quero continuar falando ainda a respeito desse trecho do verso 12 ao 17. Bom, como o irmão explicou, a reclamação é, esse Paulo aí, ele está ensinando doutrinas erradas, né? Está ensinando heresias. E vamos ler ali o verso 15, né? Mas visto que a questão é de palavras, de nomes da vossa lei, disso cuidai vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Então, um detalhe que eu queria enfatizar aqui, irmãos, é que, como o irmão Murilo falava, nós vemos aqui um homem carnal, que sabe que é carnal e que não se importa com as coisas espirituais. Na verdade, ele nem vê essas coisas como espirituais, ele vê como nada. Já que é só uma questão de palavra, você fala de um jeito, o outro fala do outro, se entende? E nós, irmãos, às vezes fazemos um erro parecido. Mesmo sabendo que somos espirituais, somos eleitos do Senhor, às vezes agimos como esse homem. Como se as coisas do Senhor não fossem prioridade ou não fossem tão importantes. O irmão Murilo falava do trabalho ao Senhor e o trabalho secular. E nós precisamos dessas coisas, irmão. Eu aprendi com um irmão muito amado, bem mais velho que eu. Ele dizia assim: o crente que não trabalha, adoece. O crente que não trabalha ao Senhor, que não prega o Evangelho, que não busca as coisas do Senhor, ele adoece. Ele é um crente desanimado. E que logo ele não está só desanimado, mas ele começa a atrapalhar os outros irmãos. Ele começa a reclamar. Ele começa a blasfemar. A ficar insatisfeito com a própria vida, com o que os outros irmãos fazem. Dali a pouco esse irmão está insatisfeito até com o irmão que está trabalhando e se esforçando pela casa do Senhor, pela obra do Senhor, pela pregação do Evangelho. Então fica um alerta para nós, irmãos, porque é algo gravíssimo que o procônsul comete ali, como o irmão disse, de perder talvez a única oportunidade da vida dele de conhecer a Cristo. Mas e nós? O que nós vamos dizer para o nosso Senhor? Eu não sabia? Eu não tinha tempo? Irmãos, eu creio que o Senhor tem falado muito a respeito dessas coisas conosco nesses dias. Até os homens do mundo, irmãos, sabem quão valioso é o tempo. Muitos deles dizem: tempo é dinheiro. E é verdade, irmãos. O tempo é a coisa mais preciosa que um homem ou uma mulher podem ter. E é com o tempo que se compra as coisas. É com muito tempo e dedicação que se ganha dinheiro, mas também é com muito tempo e dedicação. Alcançamos mais intimidade com o Senhor, com a Sua palavra. E é com tempo, amor ao Senhor que nós podemos juntar brasas sobre nossas cabeças, como diz a palavra. Podemos ter galardão, que é essa graça tão maravilhosa, né? Porque somos tão maus e ainda assim o Senhor acha meios de nos recompensar, irmão. Irmãos, eu queria continuar nesse assunto, porque nós vemos aqui o Paulo, nós vimos em capítulos anteriores Paulo indo para Tessalônica, Paulo indo para Bereia, agora Paulo indo para Corinto, Paulo indo para Atenas. Nós vemos aqui o Paulo missionário, aquele que tinha uma missão, a missão de pregar o Evangelho. E o Murilo até comentou que hoje em dia os missionários de hoje são totalmente diferentes, né? Eles não são como Paulo, como estamos vendo aqui. Eu queria contar uma experiência pessoal sobre isso.
Porque assim, eu cresci numa denominação desde de criança. Eu nasci numa denominação. Se chama Avivamento Bíblico. E eu cresci naquele lugar. E muitas vezes iam missionários lá, missionários da África, missionários de tal lugar, de outro lugar. E eu ficava muito maravilhado com as histórias que eles contavam. Com tudo que acontecia com eles, com a dificuldade que eles passavam. E ainda assim o Senhor era fiel a eles, o Senhor ajudava eles. Histórias que eles contavam de pessoas que criam no Senhor, que estavam doentes, eram curadas. E eu ficava muito maravilhado com isso. E eu lembro que quando eu era criança, eu disse para mim mesmo, eu quero viver isso. Eu quero isso para minha vida. Eu quero ir para a África, eu quero ir para tal lugar, eu quero pregar o Evangelho, eu quero ter essas histórias. Eu quero conhecer o Senhor dessa forma. Na dificuldade, eu posso pregar o Evangelho, as pessoas são curadas. E isso foi passando o tempo, eu sempre quis isso. Só que eu estava, irmãos, enganado com a forma deles viverem. Eu pensava que a única coisa que eles faziam era ficar de rua em rua pregando o Evangelho. A todo momento eles pregavam o Evangelho e sempre eram ajudados, né? E certa vez o meu primo, ele também foi para missões e ele foi para o Japão. E quando ele voltou, eu perguntei, e aí, como que é lá? Aí ele falou, Bruno, lá a gente vive normal. Normalmente. E nas oportunidades a gente prega o Evangelho. Aquilo para mim foi um baque, irmãos. Porque eu não imaginava que ser missionário era dessa forma. Resumindo, ser missionário, se eles vão para a África, se eles vão para outro país, eles vivem normalmente. E em toda oportunidade eles pregam o Evangelho. Eles trabalham, eles têm suas famílias, têm responsabilidades com suas famílias e pregam o Evangelho. Tem pessoas que são, na África, são professores na escola, professores de alguma outra coisa, e toda oportunidade eles pregam o Evangelho. Isso para mim foi um baque, irmãos, porque para mim missionário não era isso. E para mim pode ser uma dúvida de outros irmãos também, porque nós aqui no Brasil também estamos em missões. Nós trabalhamos, temos as nossas famílias e responsabilidades, só que também em toda oportunidade, e como o irmão estava falando, nós devemos fazer como Paulo, fazer tendas, trabalhar no que trabalhamos, apenas para o nosso sustento. E toda a oportunidade que tiver, pregarmos para as pessoas, pregarmos, sermos fiéis ao Senhor. E eu acho muito interessante agora continuando, o versículo 9 e 10, que o Senhor diz para Paulo, não temas, fale e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Irmão, se o Senhor falou isso para Paulo, é porque ele estava com um pouco de medo. Nós vimos Paulo nas outras cidades e Paulo não mostrava nenhum temor. Só que a fama de Coríntio era diferente. A fama de Coríntio era totalmente diferente das outras. E o Senhor fala para ele, não temas, ninguém vai te fazer mal. Fale, não te cales, que eu tenho muito povo nessa cidade. E nós devemos ter essa certeza também, irmãos. Nós não devemos temer, nós devemos falar e não nos falar. Eu acredito que Paulo tinha uma certeza dentro dele, que era que independente do que acontecesse, não dependia dele. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas é sempre de usar Deus e sua misericórdia. Isso também me faz contar um pouco da minha experiência pessoal, porque a maioria dos irmãos sabem que eu tenho muita dificuldade de falar em público, tenho muita vergonha, e eu tinha muito mais antes. Mas o Senhor tem falado a nós, o Senhor tem trabalhado nos nossos corações há muitos anos, e o Senhor tem colocado uma certeza no meu coração. Não depende de você. A nossa missão é falar e não nos calar. A nossa missão é pregar o Evangelho e não nos calar. Se vai acontecer alguma coisa, não depende de nós. Se 5.000 pessoas crerão, não depende de nós. Se uma pessoa crer, não depende de nós. Mas nós devemos ter uma certeza, que não depende de nós e que nós não devemos temer, falar e não nos calar. Irmãos, para nós finalizarmos este capítulo que lemos, do versículo 24 ao 28, nós temos o aparecimento de um homem chamado Apolo.
Vamos ler novamente aqui. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras. Bom, há qualidades neste homem que não são encontradas não está por aí na prateleira, né? Esse tipo de homem é difícil de encontrar. Homem eloquente, poderoso nas Escrituras e fervoroso de espírito. 3 características combinadas com a graça e a unção do Senhor podem fazer um grande estrago, edificar e ajudar muitos santos de Deus. Irmãos, a eloquência é um talento que o Senhor distribui a quem Ele quer, conforme Ele quer. E Ele dá, assim, a sua soberania. Mas ser poderoso nas Escrituras e fervoroso de espírito é uma coisa que qualquer servo de Deus, para que uma pessoa seja poderosa nas Escrituras, ela precisa utilizar seu tempo amando as Escrituras e meditando nela. Entendendo que quanto mais estuda as Escrituras, quanto mais conhece as Escrituras, mais apto estará para o serviço ao Senhor. Mais poderá conhecer ao Senhor e mais adoro. Porque quanto mais nós conhecemos e meditamos em quem é o Senhor, mais o nosso coração deve se amolecer e se render ao Senhor. Talvez, o Bruno acabava de dizer, eu tenho dificuldade em falar em público. Talvez dele não possa se dizer como se dizia de Apolo, um homem eloquente, ou de todos nós aqui. Mas poderosos nas Escrituras é algo que depende de nós. Amarmos ao Senhor e conhecermos as Escrituras, meditarmos nela. Fervoroso de espírito. O que é alguém fervoroso de espírito? É alguém que tem um fogo dentro de si, porque ama tanto ao Senhor e deseja servir. Deseja servir. Não é uma pessoa dada ao desânimo. Está sempre, vida, céus, terra. Isso aí não vai dar. Fervoroso, ele deseja servir ao Senhor. Ele ama. Muitas vezes este fervor já existiu em nossas vidas em alguns momentos. Isso é muito comum com novos convertidos, inclusive. As pessoas recém-convertidas, é tão grande o impacto da salvação do Senhor na vida da pessoa. E é sempre assim. O Senhor tirou essa pessoa das trevas e trouxe para a luz. Ela sentiu a alegria de ter seus pecados perdoados. Ela está fervendo por dentro. Ela está desejosa de anunciar ao mundo inteiro. E infelizmente passa-se o tempo e muitos vão esfriando e deixando o serviço do Senhor de lado. Isso muitas vezes acontece também por falta de conhecimento das Escrituras, de meditação nas Escrituras, de estar com os irmãos. E nós precisamos disso, irmãos. Que o Senhor, se nós não recebemos este talento de sermos eloquentes, que o Senhor nos ajude a sermos fervorosos e poderosos nas Escrituras. Você sabe que o Rodrigo falava que Galho disse assim, né? É só uma questão de palavra e de nomes. Eu não quero saber disso. Infelizmente, há muitos cristãos que quando o assunto é doutrina, que quando o assunto é conhecer a mente do Senhor, eles falam, eu sou da prática. Não existe prática sem conhecer a Escritura. Um carro não anda sem gasolina. E um cristão não anda, segundo a palavra, segundo a vontade de Deus, sem conhecer as Escrituras. Não existe isso. Então, quando você vê aquela pessoa, não, a letra mata. Não conheço as Escrituras, não. O negócio é fazer, o negócio... Não dá. Esse vai ser, com certeza, um herege, um blasfemo. Como é que a fé
chega até outras pessoas? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um pregador que não é poderoso nas Escrituras está no lugar errado. Saia deste lugar, você não é digno disso se você não conhece as Escrituras. Você não pode proclamar a palavra de Deus se você não a conhece. Ah, irmão, então isso tira muitas pessoas. Então não dá para mim. Não, irmão, não é isso. Dá sim, estuda. Dá sim, irmão. Ama a palavra. Queira conhecer o Senhor. Ah, mas eu sou mulher, eu não prego. Eu tenho que ficar em silêncio. A mulher samaritana foi lá pregar o evangelho para a sua cidade. Você não pode ensinar publicamente na igreja, porque isso foi dado aos homens. Mas você pode pregar o evangelho. Você pode e deve conhecer as Escrituras para não ser arrastado por qualquer vento de doutrina. Vocês podem se edificarem juntas ao conhecerem mais a Escritura. Ensinarem seus filhos no caminho do Senhor. Sabe, Paulo diz assim para as mulheres, né? Se você tem alguma dúvida, pergunte em casa ao seu marido. E hoje nós encontramos um marido que não sabe responder as dúvidas da esposa porque não conhece as Escrituras. E você encontra mulheres que não têm dúvidas porque não têm interesse nas Escrituras. É o fim da picada. É o fim. Acabou. Que o Senhor nos desperte disso. É dito que esse homem poderoso nas Escrituras ainda tinha um problema. Quando é dito que ele é poderoso nas Escrituras, ele é poderoso nas Escrituras do Antigo Testamento, irmãos. Porque o Novo ainda não estava pronto. Ele estava acontecendo. Nós estamos... As coisas acontecerem, né? Lucas está escrevendo Atos. Apolo não tinha como ler aquilo, né? Então ele conhecia todo o Antigo Testamento, conhecia todas as profecias a respeito de Cristo, podia anunciar com clareza, né? Ele podia ler lá Isaías 53 e falar, isso aqui é Jesus, tal. Conhecia tudo. E aí Priscila e Áquila, que eram irmãos, que já andavam com Paulo, que conheciam mais, porque eles só conheciam o batismo de João, foram lá ouvir esse homem poderoso nas Escrituras. Esse homem prega, esse homem ama o Senhor, esse homem é poderoso nas Escrituras mesmo. Só que ainda tem uma coisinha ali que ele não conhece. E aqui nós vemos o amor de Áquila e Priscila, a forma graciosa como eles tratam Apolo e a humildade de Apolo. Nós vamos ver essas coisas aqui. Porque Áquila e Priscila falam, vamos conversar um pouco. Olha, você realmente é um pregador da palavra, mas olha, esse ponto aqui, Jesus, nós não batizamos mais no batismo de João Batista. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo já veio, Ele morreu pelos pecados, né? E aí explicaram com mais exatidão o caminho para Apolo. Mas eles não chegaram para Apolo dizendo, ei Apolo, tá tudo errado isso aí, meu. Você fala tudo errado, não, isso aí está errado. Eles não chegaram julgando assim Apolo. E às vezes a gente chega assim com as pessoas. E às vezes as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem e sabem. O que lhes falta é informação. Não é que elas estão com má fé. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com a forma que nós tratamos irmãos de denominação. A gente já chega com, está tudo errado. Ele não sabe. Precisa às vezes de instrução. Nem todos que nós quisermos instruir vão receber como Apolo recebeu. Porque Apolo falou, vocês estão certos. Apolo era um homem poderoso nas Escrituras. Então, para que Priscila e Áquila convencesse a ele, como que eles tinham que ser? Muito mais conhecedores da Escritura ainda. Você é capaz, irmão, de ajudar um irmão que está no erro e apontar para ele nas Escrituras onde estão os erros dele, com amor, com graça? Você precisa conhecer a Escritura para ele. E quando Apolo ouviu isso, ele acolheu, ele recebeu com mansidão, ele não foi orgulhoso, dizendo, vocês nem falam como eu falo, olha como eu sou eloquente. Não, ele falou, não, vocês estão certos, eu preciso aprender isso, e ele aprendeu. Aí ele diz, agora eu tenho desejo de ir lá para a Caia pregar. Ele falou, tá, mas para ser recebido na igreja você não vai assim de peito aberto, deixa a gente mandar uma carta lá para que você seja recebido, senão os irmãos não vão receber, não é bagunça. Você vai receber uma carta. Então esse irmão foi humilde o suficiente para falar, sim, eu preciso de que mandem uma carta para que eu sirva. E a humildade também estava em Priscila e Áquila, porque eles falam, acabei de ensinar esse aqui, como é que vai mandar para ajudar? Não, mas ele tem o que nós não temos. Ele é um homem eloquente, ele é fervoroso. A igreja lá precisa dele. Você vê como é a casa de Deus, irmãos? Nós precisamos uns dos outros, nós não temos tudo.
Nós precisamos que cada um cumpra a sua função, e eu tenho dito isso. A igreja que tem o ministério de um só homem é uma igreja problemática. É uma igreja que nunca vai crescer no conhecimento do Senhor, porque ela depende de um homem que é falho e pecador. Todos devem assumir as suas funções, todos devem assumir as suas responsabilidades, todos receberam dons do Senhor. E aí, quando é dito que ele chegou naquela cidade e auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Que possamos ser homens como Apolo, talvez não eloquentes, como eu já disse, mas poderosos, fervorosos e que auxiliam muito uns aos outros. Paulo, missões em pregar o Evangelho, nós ouvimos isso, e nós estamos vendo agora Apolo auxiliar aqueles que já haviam crido, porque isso precisa de auxílio também. Não é só pregar para quem não conhece, nós precisamos de auxílio também. Nós precisamos de um irmão que nos ajude a vencer um pecado que nós não estamos conseguindo, nos dando um conselho na Escritura. Nós precisamos de um irmão que ore por nós e abra os nossos olhos para ver uma situação que nós não... O Senhor nos ajude.